Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Meu nome é Renato. Se você está ouvindo essa gravação, é porque algo deu muito errado. Talvez eu já esteja morto. Talvez eu esteja pior do que morto. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender como tudo começou. Era uma terça-feira comum, quando minha vida acabou. O hospital estava silencioso demais. Aqueles corredores brancos sempre tiveram algo que me incomodava. Não era apenas o cheiro forte de desinfetante ou o som distante de máquinas monitorando batimentos cardíacos. Era o peso do lugar. Hospitais são lugares onde as pessoas chegam carregando esperança e muitas vezes saem sem ela. Eu estava sentado em uma cadeira de plástico duro, segurando um envelope pardo com meus exames. Minhas mãos suavam. Eu tentava me convencer de que aquilo não era nada. Talvez apenas uma inflamação, talvez um erro, talvez apenas um susto. Do outro lado da mesa, o médico evitava olhar diretamente para mim. Isso já era um sinal ruim. Ele organizava os papéis lentamente, como alguém que precisa de tempo para escolher as palavras certas. Então ele respirou fundo. Senhor Renato, encontramos algo no seu exame. Meu estômago se contraiu. Um tumor. A palavra caiu na sala como um objeto pesado sendo jogado no chão. Meu coração começou a bater forte. Mas eu comecei. Ele levantou a mão interrompendo. Eu preciso ser honesto com você. Ele virou o monitor na minha direção. Uma imagem escura aparecia no exame. Uma mancha irregular, feia, errada. É maligno. O ar da sala pareceu desaparecer. Eu não conseguia respirar direito. Minha mente tentou processar aquilo. Maligno. Câncer. Em estágio avançado. Eu senti como se alguém tivesse desligado o som do mundo. A voz do médico continuava, mas parecia distante. Existem tratamentos. Podemos tentar quimioterapia. Talvez reduzir. Mas nenhuma dessas palavras significava cura. Nenhuma delas significava vida. Eu olhei para ele. Quanto tempo? Ele demorou para responder. E essa pausa disse tudo. 6 meses. Meu corpo ficou gelado. Talvez 8. O relógio na parede fazia um barulho irritante. Tic, tic, tic. De repente, minha vida inteira passou pela minha cabeça. Minha esposa, minhas filhas, minha casa. As pequenas rotinas que eu sempre achei que teriam décadas para continuar existindo. E então percebi algo horrível. Eu não tinha décadas, eu tinha meses. Os primeiros dias depois do diagnóstico foram estranhos. A vida continuava acontecendo. Carros passavam nas ruas, pessoas iam trabalhar, crianças brincavam nos parques. Mas para mim, tudo parecia artificial. Como se eu estivesse observando o mundo de fora. Eu me lembrava de olhar pela janela do carro enquanto dirigia para casa depois da consulta. As pessoas caminhavam nas calçadas, riam, conversavam, reclamavam do trânsito. E nenhuma delas fazia ideia de que eu estava ali, com uma sentença de morte dentro do peito. Quando cheguei em casa, minha esposa percebeu imediatamente que algo estava errado. Laura me conhecia há 20 anos. Ela sabia ler meu rosto melhor do que qualquer pessoa. O que foi? Eu não consegui responder. Apenas entreguei os exames. Ela leu, devagar. Seu rosto perdeu a cor. Não. Ela repetiu a palavra várias vezes.
como se repetir pudesse mudar o significado. Não, não, não. Então ela começou a chorar. Não era um choro alto, era pior, era silencioso, um tipo de choro que parece quebrar algo por dentro. Minhas filhas estavam no andar de cima, assistindo televisão, sem ideia de que naquele momento o mundo delas também estava desmoronando. Naquela noite nós contamos a elas. Mariana, a mais velha, tinha 14 anos. Sofia tinha 9. Mariana tentou ser forte, eu vi nos olhos dela. Ela queria acreditar que tudo ficaria bem. Mas as crianças não são tão ingênuas quanto os adultos pensam. Ela entendeu. Sofia apenas abraçou minha perna e perguntou: "Você vai morrer?" Essa pergunta foi mais difícil que já ouvi na vida. Eu não respondi, porque qualquer resposta seria uma mentira. Os meses seguintes se transformaram em um ciclo cruel de esperança e desespero. Consultas, exames, tratamentos, hospitais. A quimioterapia começou e com ela veio o verdadeiro horror. A fadiga, a náusea constante, a dor que parecia surgir dentro dos ossos. Meu corpo começou a mudar. Primeiro o cabelo caiu, depois o peso começou a desaparecer. Eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia um homem refletido ali. Mas o pior não era a doença, era o medo. O medo que vivia dentro da casa. Minha esposa começou a dormir menos. Minhas filhas ficavam quietas demais. Até o silêncio da casa parecia mais pesado. Uma noite acordei com um som baixo vindo do corredor. Um choro. Levantei devagar e caminhei até o quarto de Mariana. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama, abraçando um travesseiro, chorando. Minha esposa estava ao lado dela. Eu não quero que o papai morra. A voz dela estava quebrada. Laura tentou consolar, mas sua própria voz tremia. Nós vamos dar um jeito. Mas no fundo, nós três sabíamos. Não havia jeito. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Deitei na cama, olhei para o teto. E pela primeira vez na minha vida, eu tive um pensamento que me assustou. Se alguém me oferecesse uma forma de sobreviver, eu aceitaria qualquer coisa, qualquer preço, qualquer consequência. E o que eu não sabia era que algo já estava me ouvindo, porque naquela mesma noite, no hospital, no fim de um corredor mal iluminado, um homem vestido de preto me observava. E ele sorriu. A quimioterapia havia se tornado parte da minha rotina. Terças e sexta-feiras, no mesmo horário, mesmo hospital, mesmo corredor longo e silencioso. Era estranho como os lugares mudam quando você passa tempo suficiente dentro deles. No começo, o hospital parecia apenas um prédio frio e impessoal. Depois de algumas semanas, ele começou a parecer algo diferente, quase como um organismo, um lugar que respirava, que observava, que sabia. Os corredores tinham sempre a mesma iluminação branca e cansada. O cheiro de álcool e medicamento impregnava o ar. As rodas das macas rangiam no piso liso, ecoando como sussurros distantes. Foi uma dessas tardes que eu ouvi pela primeira vez, no fim do corredor, sentado em uma cadeira de metal encostada na parede. Um homem vestido completamente de preto. Não era algo que chamasse muita atenção à primeira vista. Pessoas vestidas de preto existem em qualquer lugar, mas havia algo errado. Algo que meu cérebro não conseguia explicar. Ele estava parado, completamente imóvel, observando. Não o corredor, não os médicos. Ele estava olhando para mim. No começo achei que fosse coincidência, talvez estivesse apenas olhando na minha direção. Mas quando passei por ele, percebi que seus olhos me seguiam. Era um olhar calmo demais, tranquilo demais, como o olhar de alguém que está esperando por algo, ou por alguém. Continuei andando, tentando ignorar a sensação estranha que subia pela minha espinha. Entrei na sala de tratamento.
Passei horas conectada à máquina de quimioterapia. Quando saí, ele ainda estava lá, na mesma posição, no mesmo lugar, observando. Naquele momento pensei que fosse apenas mais um visitante, mas nos dias seguintes ele continuou aparecendo, sempre no mesmo ponto do corredor, sempre em silêncio, sempre olhando para mim. Até que numa tarde particularmente silenciosa, ele se levantou e começou a caminhar na minha direção. Eu estava esperando o elevador quando ouvi passos atrás de mim, passos lentos, firmes. O som ecoava no corredor vazio. Eu não precisei me virar para saber quem era. A morte é uma coisa difícil de aceitar. A voz veio logo atrás de mim, grave, calma. Eu me virei, era ele. Mais perto agora, muito mais perto. Ele parecia ter cerca de 50 anos, talvez um pouco mais. O rosto era comum, mas havia algo profundamente estranho em sua expressão. Era o tipo de rosto que você não conseguiria descrever depois, mas que também nunca esqueceria. Desculpa, eu disse. Nós nos conhecemos? Ele ignorou a pergunta. Apenas continuou me observando. Você recebeu um diagnóstico recente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Meu corpo ficou rígido. Isso não é da sua conta. Ele sorriu. Não era um sorriso amigável, era um sorriso paciente. Tumor maligno, estágio avançado. Meu coração disparou. Como você? 6 meses, talvez 8. As palavras do médico, as mesmas, exatamente as mesmas. Eu senti o sangue desaparecer do meu rosto. Quem é você? Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando minha reação. Então disse algo que mudou tudo. Alguém que pode ajudar. Eu ri, um riso nervoso. Você é algum tipo de curandeiro, um religioso? Porque já vou avisando. Ele levantou a mão. Eu não trabalho com fé. Silêncio. Eu trabalho com acordos. O elevador chegou. As portas abriram, mas eu não entrei. Algo na voz dele me mantinha ali. A medicina não pode salvar você, ele continuou, mas existem outros caminhos. Meu estômago se contraiu. Que tipo de caminhos? Ele deu um passo mais perto e falou em voz baixa. Caminhos que exigem coragem e desespero. Ele me levou até o último andar do hospital, um lugar onde eu nunca tinha estado. O corredor era antigo, as luzes eram fracas, as paredes tinham marcas de infiltração. Parecia uma parte esquecida do prédio. No final do corredor havia uma pequena porta de madeira. Acima dela estava escrito Capela. Ele abriu a porta. O cheiro de madeira antiga e velas queimadas encheu o ar. O lugar estava quase completamente escuro. Algumas velas pequenas iluminavam o altar. Mas algo ali parecia errado. Não era apenas uma capela. Havia símbolos riscados discretamente nas paredes, marcas que não pareciam religiosas. Ele caminhou até o centro da sala. Eu permaneci perto da porta. Você disse que podia ajudar. Ele se virou lentamente. Posso. Silêncio. Eu posso curar você. As palavras ecoaram na capela vazia. Meu coração começou a bater rápido. Rápido demais. Isso não é possível. Muitas coisas não são possíveis até acontecerem. Ele tirou algo do bolso do casaco. Um pequeno frasco de vidro. Dentro dele havia um líquido escuro, quase negro. O líquido parecia se mover lentamente dentro do vidro, como fumaça presa em água. O que é isso?
uma oportunidade, ele disse. Eu olhei para o frasco, depois para ele. Quanto custa? Ele sorriu novamente, dessa vez mais lentamente. Dinheiro não tem valor para mim. Então o quê? Ele respondeu sem hesitar. Tempo. A capela ficou silenciosa. Eu segurava o pequeno frasco nas mãos. O vidro estava frio, estranhamente frio. Tempo? Perguntei. Ele assentiu. Todos nós temos uma quantidade ilimitada de tempo neste mundo. Alguns mais, outros menos. Ele caminhou lentamente pela capela enquanto falava, como um professor explicando algo simples. Mas o tempo pode ser transferido, redirecionado, reescrito. Meu coração começou a bater mais rápido. Você está dizendo que pode me dar mais tempo? Ele parou diante de mim. Sim, muito mais. Décadas, se necessário. Minhas mãos tremiam. E em troca? Ele respondeu com uma calma perturbadora. Em troca, você permitirá que eu escolha de onde esse tempo virá. Um frio percorreu minha espinha. Eu não entendi, mas no fundo eu já tinha entendido. E foi nesse momento que percebi algo ainda mais assustador. Uma parte de mim estava considerando aceitar. O silêncio na capela parecia mais pesado do que qualquer palavra. O homem continuava parando diante de mim, observando com uma paciência quase sobrenatural, como se soubesse que não precisava me convencer de nada, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu aceitaria. Minhas mãos apertavam um pequeno frasco de vidro. O líquido escuro dentro dele parecia vivo, movia-se lentamente, formando redemoinhos quase imperceptíveis. Você está dizendo que alguém vai morrer no meu lugar? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Ele inclinou a cabeça levemente. Não. Essa resposta me confundiu. Eu não disse isso. Ele caminhou devagar pela capela enquanto falava. As pessoas morrem todos os dias. Acidentes, doenças, tragédias inesperadas. Ele parou perto do altar. A luz das velas iluminava metade do seu rosto, deixando a outra metade mergulhada em sombra. Eu apenas redireciono o tempo. Meu estômago se contraiu. Para quem? Ele me olhou diretamente nos olhos. Para você. Meu coração disparou. Eu pensei nas minhas filhas, no rosto da Mariana chorando no quarto, na pequena Sofia perguntando se eu ia morrer. Eu pensei na minha esposa, nos anos que ainda deveríamos ter juntos, aniversários, Natal, formaturas, casamentos, tudo aquilo que eu nunca veria. A doença dentro do meu corpo estava me matando, lentamente, implacavelmente. E agora alguém estava me oferecendo uma saída horrível, errada, mas ainda assim uma saída. E se eu recusar? Perguntei. Ele deu de ombros. Então você continuará seu tratamento, seu corpo continuará falhando e dentro de alguns meses você morrerá. Simples, direto, sem crueldade da voz, mas também sem qualquer compaixão. Eu olhei novamente para o frasco. Minhas mãos tremiam. Talvez fosse loucura, talvez fosse um golpe, talvez aquele homem fosse apenas um charlatão manipulando alguém desesperado. Mas e se não fosse? E se aquilo fosse real? E se aquela fosse a única chance que eu teria de continuar vivo? O silêncio se estendeu por vários segundos. Então eu fiz a pergunta que ele estava esperando. O que eu preciso fazer? O homem sorriu lentamente. E naquele sorriso havia algo profundamente errado. Ele apontou para o frasco em minhas mãos. Beba. A palavra ecoou dentro da capela.
Só isso? Ele assentiu. Só isso. Minhas mãos tremiam. O vidro estava gelado, estranhamente gelado. Eu segurei o frasco contra a luz das velas. O líquido escuro parecia absorver a luz, ao invés de refletir. Isso vai curar o câncer? Perguntei. Ele respondeu com calma absoluta. Isso vai remover o tempo que a doença roubou de você. Minhas mãos ficaram ainda mais trêmulas. E o preço? Ele me observou em silêncio por alguns segundos. O preço você descobrirá depois. Aquilo deveria ter sido suficiente para me fazer parar. Qualquer pessoa sensata teria recuado naquele momento. Mas eu não era uma pessoa sensata. Eu era um homem condenado à morte. E homens condenados fazem escolhas desesperadas. Eu abri o frasco. Um cheiro estranho escapou. Algo metálico, antigo, quase como sangue. Por um segundo, pensei nas minhas filhas novamente. Então fechei os olhos e bebi. O líquido era amargo, muito mais amargo do que qualquer coisa que eu já havia provado. Desceu queimando pela garganta. Por um instante pensei que fosse vomitar. Mas então algo aconteceu. Uma onda de frio atravessou meu corpo. Começou no peito e se espalhou pelos braços, pelas pernas, pela cabeça. Minha visão ficou turva. O chão pareceu inclinar. Eu quase caí. O homem me segurou pelo braço. Calma, disse ele. Isso é normal. Meu coração batia descontrolado. O que você fez comigo? Ele me ajudou a sentar em um banco da capela. Apenas comecei o processo, ele disse. Minha respiração estava pesada, lenta, confusa. Processo? Ele respondeu com a mesma tranquilidade perturbadora. Sua cura. 2 semanas depois, algo impossível aconteceu. Os médicos não conseguiam explicar. Eu estava sentado na mesma sala de consulta onde havia recebido o diagnóstico, mas dessa vez a expressão do médico era completamente diferente. Confusão. Ele analisava os exames repetidas vezes. Isso não faz sentido. Ele virou o monitor em minha direção. As imagens estavam lá, claras, incontestáveis. O tumor havia diminuído drasticamente. Isso é resultado da quimioterapia? Perguntei. Ele balançou a cabeça lentamente. Não nessa velocidade. Ele parecia genuinamente perturbado. Tumores em estágio avançado não desaparecem assim. Não em 2 semanas. Ele continuava olhando para os exames como se estivesse diante de algo impossível. Vamos repetir os testes. Mais exames foram feitos, mais tomografias, mais análises. O resultado foi sempre o mesmo. O tumor continuava diminuindo, desaparecendo. Como se algo dentro do meu corpo estivesse apagando a doença. 1 mês depois, o médico me chamou novamente. Ele parecia incrédulo. Senhor Renato, ele respirou fundo. Eu nunca vi algo assim. Meu coração começou a bater forte. O tumor sumiu completamente. Nenhum sinal, nenhum resíduo, nada. Eu estava curado. Minha mãe morreu 3 dias depois. Foi repentino, um aneurisma cerebral. Ela estava bem pela manhã, à tarde estava morta. O médico disse que essas coisas acontecem. Às vezes um vaso sanguíneo simplesmente se rompe, sem aviso, sem explicação. Minha família ficou devastada. Minha mãe era a base de todos nós. Mas em meio à dor, havia algo estranho acontecendo comigo. Algo que eu não conseguia explicar. Eu me sentia melhor, muito melhor, mais forte, mais disposto. Era estranho. Depois de meses lutando contra a doença, de repente meu corpo parecia renovado, cheio de energia. Na época eu não liguei os pontos. Eu ainda acreditava que minha cura havia sido um milagre. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando, porque 1 mês depois, outra tragédia aconteceu. E dessa vez, eu comecei a perceber a verdade.
Depois do funeral da minha mãe, a vida tentou voltar ao que era antes, mas algo havia mudado, não apenas na minha família, dentro de mim. Durante meses eu havia vivido como um homem, morrendo lentamente. Cada movimento exigia esforço, cada manhã era uma batalha contra a fadiga. Agora era o oposto. Meu corpo parecia forte, mais forte do que havia sido em anos. Eu acordava cheia de energia, minha respiração estava leve, minhas dores haviam desaparecido completamente. Laura dizia que era um milagre, e talvez fosse mesmo. Mas algo naquela situação me deixava inquieto. Talvez fosse apenas culpa. Talvez fosse a estranha coincidência de minha cura ter acontecido poucos dias antes da morte da minha mãe. Eu tentei não pensar nisso. Convenci a mim mesmo de que aquilo era apenas uma coincidência cruel. A vida segue, as pessoas morrem, outras sobrevivem. Esse é o ciclo natural das coisas. Foi o que eu disse a mim mesmo, até o dia que meu irmão morreu. Carlos era 3 anos mais novo que eu. Sempre foi o tipo de pessoa que parecia indestrutível, forte, saudável. Ele corria todos os dias. Nunca fumou, nunca teve problemas de saúde. Mas naquela noite ele estava voltando do trabalho, uma estrada simples, uma curva. O caminhão perdeu o controle. O carro dele foi esmagado contra o guarda. Os bombeiros disseram que ele morreu na hora. Quando recebi a ligação, senti o mundo girar ao meu redor. Minha família estava novamente mergulhada em luto. Minha cunhada gritava, inconsolável no hospital. Meus sobrinhos não entendiam o que estava acontecendo. Era o tipo de tragédia que destrói famílias. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu comigo. Eu estava sentado na sala de casa. O silêncio era absoluto e de repente senti algo atravessar meu corpo. Uma onda de calor intensa, violenta. Começou no peito e se espalhou pelos braços, pelas pernas. Minha respiração acelerou, meu coração começou a bater mais forte. Era quase como uma descarga de energia. Durou apenas alguns segundos. Mas quando passou, eu me senti diferente, mais forte, mais vivo. Naquele momento, um pensamento horrível atravessou minha mente. Um pensamento que eu tentei rejeitar imediatamente, mas que não foi embora. E se aquilo não fosse coincidência? Nos dias seguintes, eu tentei ignorar aquele pensamento, mas ele voltava, sempre, principalmente à noite. Principalmente quando o silêncio da casa ficava pesado demais. Eu comecei a lembrar da conversa na capela, das palavras do homem de preto. Eu apenas redireciono o tempo. Na época eu não havia entendido, ou talvez não quisesse entender. Mas agora, as peças começavam a se encaixar. Minha cura, a morte da minha mãe, o acidente do meu irmão e aquela sensação estranha de energia atravessando o meu corpo. Era como se algo estivesse sendo transferido, como se cada morte estivesse alimentando algo dentro de mim. A ideia era absurda, horrível, mas também assustadoramente lógica. Eu tentei afastar esse pensamento. Passei dias tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas culpa, a culpa do sobrevivente. Mas então aconteceu algo que destruiu completamente essa ilusão. Uma noite eu acordei no meio da madrugada. O quarto estava escuro, silencioso, mas eu tinha certeza que algo estava errado. Eu senti uma presença, alguém estava ali. Sentei na cama lentamente, olhei em volta, nada. O quarto parecia vazio, mas então eu percebi algo no espelho do guarda-roupa, um reflexo. Atrás de mim, uma silhueta escura, imóvel, observando. Meu coração disparou. Eu virei imediatamente, o quarto estava vazio. Quando eu olhei novamente para o espelho, a figura havia desaparecido. Mas naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. O pacto ainda estava ativo. E alguém estava observando. Eu o encontrei novamente 2 semanas depois. No mesmo hospital, no mesmo corredor, na mesma cadeira de metal. O homem vestido de preto, exatamente como antes, como se nunca tivesse ido embora. Meu coração
Começou a bater forte, uma mistura de medo e raiva. Eu caminhei até ele. O que você fez comigo? Minha voz ecoou no corredor quase vazio. Ele levantou lentamente os olhos, o mesmo olhar calmo, o mesmo sorriso discreto. Eu cumpri minha parte do acordo. Meu estômago se contraiu. Minha mãe morreu. Ele não reagiu. Meu irmão morreu. Silêncio. Isso foi você? Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse considerando a pergunta. Então respondeu com a mesma tranquilidade perturbadora. Eu não matei ninguém. As pessoas morrem todos os dias. Eu apenas redirecionei o tempo delas. Um frio percorreu minha espinha. Para mim. Ele assentiu. Sim. Eu senti a raiva crescer dentro do peito. Você está matando minha família. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, você pediu mais tempo. Eu apenas garanti que você tivesse. Meu corpo inteiro estava tremendo agora. Eu não sabia que era assim. Ele me observou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que ainda ecoa na minha mente até hoje. Mas você aceitou. O silêncio entre nós ficou pesado. Então ele acrescentou. Isso é apenas o começo. Depois daquela conversa no hospital, eu não conseguia mais dormir direito. As palavras do homem de preto ecoavam na minha mente como um sussurro constante. Você pediu mais tempo. Eu apenas garanti que você tivesse. Eu tentei convencer a mim mesmo de que ele estava mentindo. Talvez fosse apenas um manipulador. Talvez tudo aquilo fosse coincidência. Mas quanto mais eu pensava, mais difícil ficava negar o padrão. Primeiro minha mãe, depois meu irmão. 2 mortes rápidas, inesperadas. E entre essas tragédias, minha saúde parecia melhorar cada vez mais. Eu comecei a observar o meu próprio corpo com desconfiança. Minha pele parecia mais viva, minha respiração mais profunda, minha força física absurda. Era como se anos de vitalidade tivessem voltado de uma vez. Mas, cada vez que eu sentia essa energia dentro de mim, uma pergunta horrível surgia logo depois. De onde ela estava vindo? As semanas passaram. Minha família ainda estava devastada pela morte de Carlos. Minha cunhada mal conseguia falar. Meus sobrinhos pareciam perdidos. E dentro de mim crescia uma culpa que eu não conseguia explicar para ninguém. Porque como você conta para sua família que talvez, apenas talvez, a morte deles esteja mantendo você vivo? Eu comecei a evitar todos. Evitar reuniões de família, evitar telefonemas, evitar qualquer situação que me lembrasse do que estava acontecendo. Mas pactos não desaparecem quando você tenta ignorá-los. Eles apenas continuam funcionando, silenciosamente, até o dia em que aconteceu novamente. Foi numa manhã de domingo. O telefone tocou cedo, muito cedo. Eu já sabia que algo estava errado. Telefonemas muito cedo quase nunca trazem boas notícias. Laura atendeu primeiro. Eu estava na cozinha quando ouvi o som do telefone cair no chão. Corri até a sala. Ela estava parada no meio do tapete, completamente imóvel, o rosto branco, os olhos arregalados. O que aconteceu? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para conseguir falar. Foi a Ana, minha prima, 35 anos, saudável, sem histórico de doença. O que aconteceu com ela? Laura parecia não conseguir acreditar no que estava dizendo. Ela morreu dormindo. Meu coração parou por um instante. Como assim? Ninguém sabe. Os médicos disseram que o coração simplesmente parou, assim, sem explicação. Eu senti algo atravessar meu corpo naquele exato momento. A mesma sensação de antes. Aquela onda de calor violenta começou no peito, se espalhou pelos braços, pelas pernas. Minha visão ficou turva por alguns segundos. Eu segurei a borda da mesa para não cair. Laura não percebeu. Ela estava chorando, mas eu percebi. Eu percebi perfeitamente. Cada vez que alguém morria, eu me sentia mais forte. Passei a noite inteira sentado na sala, no escuro, tentando negar aquilo que já era impossível negar. Minha mente voltava repetidamente para aquela noite na capela, o frasco, o líquido escuro,
As palavras do homem. Eu apenas redireciono o tempo. Agora eu entendia. Tempo de vida, anos, décadas. Tudo aquilo estava sendo arrancado de outras pessoas e entregue a mim. Eu levantei do sofá, caminhei até o espelho do corredor. Fiquei olhando meu próprio reflexo por vários minutos. Eu parecia saudável, mais saudável do que havia sido nos últimos 10 anos. Mas aquela imagem começou a me parecer errada, como se não fosse realmente minha, como se algo estivesse escondido por trás dela. Eu me aproximei do espelho, então vi algo que fez meu sangue congelar. Por um segundo, a sombra atrás de mim não era minha, era maior, mais escura e parecia sorrir. Eu me virei imediatamente. Não havia ninguém ali. Quando olhei novamente para o espelho, a sombra estava normal. Mas naquele momento eu soube de uma coisa. Eu não estava apenas vivo, eu estava sendo mantido vivo. No dia seguinte, eu voltei ao hospital. Eu precisava encontrá-lo novamente, precisava entender, precisava acabar com aquilo. Passei horas caminhando pelos corredores, mas ele não estava lá, nem no corredor, nem na sala de espera, nem perto da capela. Era como se estivesse desaparecido. Mas quando eu estava prestes a ir embora, ouvi a voz dele atrás de mim. Está procurando por mim? Eu me virei rapidamente. Ele estava ali, encostado na parede, como se estivesse esperando desde o início. A raiva explodiu dentro de mim. Pare com isso! Minha voz ecoou pelo corredor. Faça isso parar! Ele me observou em silêncio, calmo, sempre calmo. Não é assim que pactos funcionam. Meu peito subia e descia rapidamente. Eu não quero mais isso! Eu não quero viver assim! Ele cruzou os braços. Mas você pediu. Eu não sabia! Ele respondeu com uma frieza assustadora. A ignorância não cancela acordos. Eu senti um nó se formar na garganta. Quantas pessoas ainda vão morrer? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me observou. Então disse algo que fez minhas pernas ficarem fracas. Quantas forem necessárias. Eu pensei que o pior já tivesse acontecido, mas eu estava errado, muito errado, porque naquela mesma noite, quando voltei para casa, encontrei Laura sentada na cama da nossa filha mais nova, Sofia. Ela estava pálida, suando, respirando com dificuldade. Laura me olhou com desespero. Ela passou mal de repente. Meu coração congelou. O que aconteceu? Eu não sei. Sofia abriu os olhos lentamente. Papai. Sua voz estava fraca, muito fraca. Naquele momento, algo de mim soube. O pacto ainda precisava de tempo e talvez, dessa vez, o preço fosse alguém que eu realmente amava. Sofia nunca foi uma criança frágil. Sempre correu pela casa com aquela energia infinita que só crianças possuem. Ela era o tipo de filha que enchia cada canto da casa com risadas. Por isso, vê-la naquela cama imóvel parecia algo impossível. Laura segurava a mão dela enquanto chorava em silêncio. Sofia respirava com dificuldade. Cada respiração parecia exigir um esforço enorme. O quarto estava abafado, mas eu sentia frio, um frio que parecia vir de dentro de mim. Vamos levá-la para o hospital, disse Laura com a voz tremenda. Peguei Sofia nos braços. Ela estava quente, muito quente, mas ao mesmo tempo fraca, como se algo estivesse sugando sua energia. Durante o trajeto até o hospital, ela começou a murmurar coisas desconexas, palavras que não faziam sentido. Mas então ela disse algo que me fez meu sangue congelar. Papai, o homem de preto está aqui. Minhas mãos apertaram o volante. Que homem, Sofia? Ela não respondeu. Apenas virou o rosto lentamente para o banco traseiro, como se estivesse olhando para alguém. Laura não percebeu, mas eu percebi, porque naquele momento senti novamente aquela presença, a mesma presença que eu havia sentido na capela, fria, antiga, paciente. Os médicos passaram horas examinando a Sofia, exames de sangue, tomografias, ultrassons.
Cada teste voltava com o mesmo resultado. Nada. Não havia doença, não havia infecção, não havia explicação. A Sofia continuava piorando. Sua energia desaparecia rapidamente. Era como se algo estivesse drenando sua vida aos poucos. Eu fiquei sentada no corredor do hospital com Laura encostada no meu ombro. Ela estava destruída. Renato, ela vai ficar bem, não vai? Eu queria dizer que sim, mas não consegui, porque naquele momento eu já sabia a verdade. O pacto precisava continuar, e agora ele havia escolhido alguém muito mais próximo, minha filha. Naquela mesma noite eu voltei à capela do hospital. Eu precisava encontrá-la novamente, precisava exigir respostas, mas a capela estava vazia, completamente silenciosa, as velas apagadas, o cheiro leve de incenso no ar. Eu caminhei até o altar e fiquei olhando para o crucifixo pendurado na parede. Pela primeira vez em anos, tentei rezar, mas as palavras não saíam, porque dentro de mim havia apenas uma certeza horrível. Eu não estava lidando com algo humano, eu estava lidando com algo que existia muito antes de qualquer fé. Você demorou para voltar. A voz veio atrás de mim. Eu me virei imediatamente. Ele estava lá, o homem de preto, sentado na última fileira de bancos, como se estivesse esperando desde o começo. Eu caminhei até ele. Minha mente estava tomada por uma única ideia: salvar Sofia, não importava o custo. Pegue de mim, eu disse. Ele levantou lentamente os olhos. Pegue minha vida, pegue meus anos, pegue tudo, mas deixe minha filha viver. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então soltou um leve suspiro. Você ainda não entendeu, Renato. Meu estômago se contraiu. Entender o quê? Ele se levantou lentamente. O pacto não pode ser vertido. Ele apenas continua. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Então faça comigo. Tire de mim. Ele balançou a cabeça lentamente. Sua vida não pertence mais a você. O silêncio que veio depois parecia esmagador. Então ele disse algo que destruiu completamente o pouco de esperança que eu ainda tinha. Mas existe outra forma. Ele explicou tudo com uma calma perturbadora. Existe uma forma de interromper o fluxo de vidas, mas não sem um custo. Um ritual antigo, muito antigo. Um ritual capaz de romper o canal que estava transferindo os anos de vida para mim. Mas, para isso, seria necessário um sacrifício consciente, alguém que entregasse a própria vida voluntariamente. Minha mente recusava entender. Quem? Ele apenas me observou, silencioso. Eu senti o peso da resposta antes mesmo dele falar. Alguém que você ame. O mundo parecia girar ao meu redor. Laura, Sofia ou eu. Mas eu já não podia mais morrer. O pacto não permitiria. Então restava apenas uma escolha. Passei a noite inteira sentada no corredor do hospital, observando Sofia através da janela de vidro. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil. Laura dormia na cadeira ao lado, exausta. Eu fiquei olhando para as duas, minha esposa, minha filha, minha família. Tudo que realmente importava. E então percebi algo que nunca havia percebido antes. O pacto nunca foi sobre me salvar. Ele sempre foi sobre me destruir. Porque agora eu precisava escolher quem morreria. Na manhã seguinte, eu encontrei o homem novamente. Mas dessa vez eu fiz uma pergunta diferente. Quem é você? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então respondeu. Eu sou apenas um intermediário, um guardião de acordos, um coletor de tempo. Minhas mãos tremiam. E quem está por trás disso? Ele sorriu. Um sorriso frio, antigo. Algo muito mais antigo que a humanidade. Algo que se alimenta de escolhas e de culpa. Eu voltei para o quarto de Sofia. Laura estava acordada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Os médicos disseram que ela está piorando.
Eu sentei ao lado dela, segurei sua mão. Naquele momento eu sabia que não havia saída. Ou Sofia morreria, ou Laura morreria, ou algo ainda pior aconteceria. E naquele instante, uma ideia terrível surgiu na minha mente. Talvez existisse uma terceira opção. Naquela noite eu voltei sozinha à capela. Preparei o ritual exatamente como ele havia explicado. As velas, o círculo, as palavras antigas. Quando terminei, senti a presença novamente. O homem de preto apareceu na porta. Você fez sua escolha. Eu olhei diretamente para ele. Sim. E então disse algo que ele claramente não esperava. O sacrifício sou eu. Por um momento ele pareceu surpreso. Isso não é possível. Sua vida pertence ao pacto. Eu continuei o ritual mesmo assim. As palavras finais ecoaram pela capela. E naquele instante algo aconteceu, algo que eu nunca conseguiria explicar. A escuridão que me envolvia há meses começou a se desfazer, como se correntes invisíveis estivessem quebrando. O homem de preto deu um passo para trás. Pela primeira vez, ele parecia inquieto. Os médicos disseram que Sofia se recuperou milagrosamente. Laura nunca entendeu o que realmente aconteceu, mas eu sei, porque eu estou escrevendo este relato agora, sentado na mesma capela, esperando, porque eu sinto minha força desaparecendo lentamente. Meu tempo finalmente voltou a correr, e quando terminar de escrever essas palavras, eu provavelmente não estarei mais aqui. Mas, se você está ouvindo essa história, lembre-se de uma coisa. Nunca aceite um pacto para ganhar mais tempo, porque o tempo sempre será cobrado de alguém. E você? Aceitaria viver mais anos se soubesse que alguém que ama pagaria o preço? Deixe sua resposta nos comentários.